Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. A paz do Senhor para os amados irmãos. A paz do Senhor para as amadas irmãs, para a igreja. Na tarde desse dia, eu queria trazer uma palavra não muito satisfatória para os amados irmãos. Todo mundo que me acompanha no meu canal do YouTube, no meu Face, no meu WhatsApp, sabe que eu sou um cara, eu sou um pastor um pouco polêmico, porque eu não enxergo o evangelho dos dias atuais, eu não enxergo a igreja do século 21 como a maioria esmagadora. Eu, pastor Augusto, eu vejo que hoje, dentro das igrejas, não se ensinam, me perdoe, não se ensinam o verdadeiro evangelho. A palavra da cruz. E por motivo disso, o evangelho de Cristo, ele se banalizou. Ele já não tem força. Ele se tornou apenas um simples objeto de ganhos financeiros, de exaltação e glória humana, de posição humana e de status. Lamentavelmente, na minha visão, é isso que o evangelho hoje se tornou. Entendam bem, simplesmente porque não se ensina o evangelho correto dentro das igrejas, na mídia, em qualquer lugar. Amém? E hoje eu queria trazer uma palavra que diz respeito a algo que se deteriorou de uma tal forma que lá atrás era algo ímpar diante dos olhos de Deus, e quero acreditar que nos dias atuais continua sendo. Só que as pessoas hoje não estão nem aí para essa instituição chamada família. E eu quero falar hoje a respeito dessa instituição, família. O que realmente é uma família aos olhos de Deus. A primeira instituição colocada na face da terra por Deus, a família, é a base da igreja. Só que hoje a igreja não tem base, porque não falam sobre família, não estruturam a família, tanto dentro da igreja, como dentro da própria família. Eu, antes de trazer essa mensagem, o Senhor, Ele me trouxe a lembrança, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, do verso 18 ao verso 21, que fala a respeito de algo muito sério que está acontecendo hoje dentro das famílias. Isso por conivência e permissão dos pais, ou do pai, ou da mãe, ou dos pais, ambos. É os filhos rebeldes. Veja bem, filhos rebeldes, filhos desobedientes aos pais. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 ao verso 21, não que nós venhamos a fazer isso hoje, porque isso já foi abolido por Cristo.
que ele mesmo, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei nele. A partir desse momento, isso já não pode mais ser feito. Mas lá atrás, no Antigo Testamento, lá atrás com Moisés, meu Deus, constantemente se fazia com os filhos rebeldes, se fosse homem, fosse mulher, filhos rebeldes, desobedientes a pai e mãe. Veja bem, Deuteronômio 21, 18 ao 21. O tema é acerca dos filhos desobedientes. Diz assim, Deuteronômio é escrito por Moisés: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai ou à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão ou a apedrejarão com pedras até que morra o jovem ou até que morra a jovem. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Essa era a punição lá atrás, no Pentateuco, para o filho ou a filha rebelde, não obediente aos pais. Era colocado pelos sacerdotes em praça pública e apedrejados até a morte. E hoje, não fazemos isso, lógico. Mas o que nós, pais, nós, sacerdotes, o que os sacerdotes hoje têm falado a respeito da família dentro da igreja? O que nós, pais, temos falado ou temos ensinado dentro de nossas casas? Será que nós temos colocado a família como base ímpar do Evangelho? Ou temos deixado a família andar de qualquer maneira? A própria palavra de Deus, ela fala que se eu não consigo administrar a minha casa, eu também não haverei de conseguir, não terei moral, condições de administrar as coisas da igreja. Porque quando não se fala de família dentro da casa de Deus, é porque a família dos líderes, dentro da sua própria casa, está só misericórdia. Pais não respeitando seus filhos, filhos não respeitando seus pais, a família se degladiando dentro de sua própria casa, formando trincheiras dentro de seus quartos, guerreando entre si. E os pais? Que papel os pais têm dentro da família? Que papel os filhos têm dentro da família? Que papel a família tem dentro da família? É uma coisa muito interessante. Ali no livro de Efésios, capítulo 6, o Senhor fala a respeito da família. Primeiro no livro de próprio Efésios, capítulo 5, do verso 22, é o verso 33. Fala a respeito do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Mas no capítulo 6 de Efésios, verso 1, 2 e 3 e 4, fala a respeito da família como num todo. Primeiro fala da obediência dos filhos para com o pai, a sua bênção por obedecer e as consequências por não obedecer. E também fala dos pais, de que forma que os pais
tem que educar os seus filhos. Mas muitas das vezes, pais é uma palavra no plural. Muitas das vezes, os pais, ambos, o pai e a mãe, estão numa concordância. Quando o pai e a mãe estão numa concordância para o bem, a família vai maravilhosamente bem. Quando ambos estão para uma concordância de não estar nem aí, meu Deus, é só o caos, guerra entre todos, do pai para com a mãe, da mãe para com o pai, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Ninguém se entende, porque não existe uma concordância. Agora vamos ver, entre o pai e a mãe, quando não existe uma concordância, e tem dentro de uma casa um filho ou uma filha rebelde, desobediente, não querendo aceitar as regras. Quando a mãe repreende, o pai passa a mão na cabeça, ou vice-versa, quando o pai repreende, a mãe passa a mão na cabeça. De que jeito que fica essa casa? De que jeito que fica essa família? Porque da mesma forma que o nosso adversário, ele sabe o nosso ponto fraco, os filhos também sabem. E tu acha que os filhos vão optar por quem? Pelo correto ou pelo incorreto? É lógico que vai optar pelo incorreto. Principalmente se enxergar ou no pai ou na mãe uma brecha. Sendo o pai ou a mãe passando a mão na sua cabeça, encobrindo os seus erros. Você, filho, ou você, filha, você, pai, ou você, mãe, que está me ouvindo nesse momento, você, pai, que passa a mão na cabeça do seu filho, você, mãe, que passa a mão na cabeça do seu filho, ou da sua filha, encorajando ele a cometer, dar continuidade nos seus erros, cuidado, Deus, pode ter certeza, o Senhor, Ele vai cobrar isso. Porque é Ele mesmo quem diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Não somente na teoria da palavra de Deus, mas praticando a palavra de Deus. Olha, eu estou com 56 anos, esse mês eu faço 57. Eu não fui criado em berço evangélico, em berço cristão, pelo contrário, eu fui criado em berço espírita. Mas a minha mãe lá atrás, ela só olhava para mim. E ai de mim ou da minha irmã questionarmos qualquer coisa que viesse a vir da minha mãe. Ou do meu padrasto, porque eu tive um padrasto. Ai de mim, se eu questionasse o meu padrasto. Meu Deus, ele não fazia nada comigo, até porque ele não tinha autoridade para tal. Mas a minha mãe tinha, e ela fazia. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça, nem tampouco na cabeça de minha irmã. Minha mãe sempre apoiou as repreensões do meu padrasto. E eu conheço pessoas, homens, que apoiam a repreensão das suas esposas, que no qual é madrasta de seus filhos, não passando a mão na cabeça dos seus filhos, tirando a autoridade das suas esposas, ou as mães tirando a autoridade dos seus esposos, no qual sendo padrasto dos seus filhos. Mas hoje eu vejo tudo ao contrário. Eu vejo mãe tirando a autoridade de pai para com seus filhos. Eu vejo pais tirando a autoridade da mãe para com seus filhos. Ou mães biológicas tirando a autoridade dos padrastos, ou pais biológicos tirando a autoridade das madrastas.
E com isso, um grande conflito dentro dos lares. E só quem ganha com isso é o diabo. Porque por motivo disso, casamentos são desfeitos por motivo dos filhos rebeldes. Por motivo do pai ou a mãe passar a mão na cabeça do filho ou da filha desobediente, rebelde. E casamentos são desfeitos. Porque às vezes o pai fala uma coisa e a mãe não aceita, passa a mão na cabeça do filho ou da filha rebelde, e com isso trazendo um conflito dentro do lar. Ou vice-versa. A mãe fala alguma coisa e o pai passa a mão na cabeça do filho ou da filha rebelde, contradizendo aquilo que a mãe colocou como regra, e com isso trazendo um conflito dentro da casa. E volto a dizer, e com isso acontece o quê? O desmembramento da família. E quando existe isso dentro da família, a igreja é a primeira a sofrer. Ali no livro de Miqueias, veja bem o que fala o livro de Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 5, parte B, e o verso 6, diz assim, ó: guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Já não basta o pai ou a mãe ter que lutar com o diabo, com as astutas ciladas de Satanás. Ainda tem que lutar entre si por causa de filhos rebeldes, filhos desobedientes, que por sua rebeldia, por sua desobediência, traz conflito entre o pai e a mãe, ou entre a mãe e o pai. No livro de Provérbios, capítulo 9, fala algo muito interessante. O rei Salomão, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, capítulo 9 de Provérbios, versos 7, 8 e 9 e 10. Diz assim: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. No verso 8, não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a sua prudência. Aí eu vou falar algo aqui. Aquele que não respeita, aquele que não obedece o pai e a mãe, vai ter temor de Deus? Aquele que não enxerga o seu pai, ou não enxerga a sua mãe, ou não enxerga o seu padrasto, ou não enxerga a sua madrasta como autoridade dentro da sua casa, de que forma que essa pessoa, que esse jovem vai enxergar Deus? Se eu não recebo, se eu não quero receber um ensinamento, o que eu vou ser? Porque se eu não aceito a repreensão dos meus pais, quando eu estiver lá fora, o mundo não repreende como os pais repreendem. Os pais, muitas das vezes, repreendem com palavras. E a Bíblia até nos dá um entendimento, um ensinamento de que nós podemos corrigir os nossos filhos com vara, uma chinelada, uma cintada. Mas tu acha que o mundo vai te repreender com palavras? Você acha que o mundo vai te repreender com chineladas e com cintadas? Não! O mundo
na maioria das vezes, vai te deixar marcas que você nem imagina, marcas profundas, dores profundas, você não tem ideia, porque o mundo não nos ama como nossos pais, como os padrastos, como as madrastas nos amam. O mundo nos odeia. E quando existe ódio de um ser para com o outro, ele não limita as suas dores. No livro de Apocalipse, capítulo 2, fala a respeito de uma igreja, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, e fala assim, um momento por gentileza, verso 12, capítulo 2 de Apocalipse, verso 12 ao 16, fala a respeito da igreja de Pérgamo. Ela era uma igreja que habitava no mesmo lugar do adversário. Ela não falava, nem tampouco praticava o que eles praticavam, porém aceitavam as coisas mundanas. O que nós entendemos com isso? A mãe ou o pai, muitas das vezes, não praticam os erros que seus filhos cometem, mas aceita. Isso é conivência. E da mesma forma que a igreja de Pérgamo, ela foi reprovada por Deus, porque só teve somente 2 igrejas que foram aprovadas por Cristo, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia. Essas 5 igrejas, elas foram reprovadas por Jesus Cristo. E da mesma forma que eu sou conivente com o erro, independente de quem quer que seja, eu também serei reprovado por Deus. Pode ser quem for, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser minha mulher, pode ser minha filha, pode ser minha irmã, pode ser minha avó, pode ser meus sobrinhos, pode ser o gato, cachorro, papagaio, periquito. Se eu passar a mão na cabeça de qualquer um desses que estiverem errando, isso é conivência, e com isso eu serei reprovado por Deus. Voltando lá em Efésios, capítulo 6, no verso 1, é algo interessante que o apóstolo Paulo fala, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Olha só, o mandamento que Deus dá para os filhos, dos filhos para com os pais. Obedecer, aceitar as regras, honrar, porque eu quero acreditar, pelo menos eu como pai, eu não quero mal para os meus filhos, eu não quero mal para os meus netos, eu não quero mal para ninguém. Volto a dizer, hoje eu tenho 56 anos, daqui a 10 dias eu estou fazendo 57, passei de meio século, eu tenho uma experiência de vida, até porque não nasci em lar cristão, não nasci pastor, eu vou fazer apenas 28 anos de evangelho e já tive uma vida pregressa. Eu conheço o mundo, eu sei do que o mundo é capaz de fazer.
E o que eu passo hoje para os meus filhos é porque lá atrás eu paguei um preço por a desobediência. Porque se eu tivesse obedecido a minha mãe quando eu me tornei adolescente, eu não teria passado por metade do que eu passei. Eu não teria sofrido o que eu sofri se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe, a dona Hilda. Por eu não ter dado ouvidos à minha mãe, vocês não têm ideia do que eu sofri. E por eu ter sofrido lá atrás, por eu não ter dado ouvidos à minha mãe, por eu ter me tornado um jovem rebelde, desobediente, eu paguei um preço. E só não morri porque Deus teve misericórdia de minha vida e Ele tinha uma obra na minha vida. E hoje eu procuro passar tudo isso para os meus filhos. Hoje eu procuro passar tudo isso para as pessoas, para os adolescentes do século 21. Porque eu volto a dizer, o mundo não tem piedade, o mundo não tem dó do homem, da mulher, do ser humano em si. O mundo não nos ama como nossos pais nos amaram. O mundo não ama os nossos filhos como nós pais os amamos. E Deus também lhe dá uma ordem para os pais, dos pais para com os filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas olha só, porém criai-nos na doutrina e na admoestação do Senhor. Doutrina, palavra, admoestação, repreender, educar com vara. Porque o próprio Cristo, ele diz que ele repreende a quem ama, assim como o pai faz com o filho. Mas os filhos hoje querem ser repreendidos? Ou eles acham uma brecha no pai ou na mãe para dar continuidade nos seus erros? E na maioria das vezes, se passando por sonsos, porque sabe que ou o pai ou a mãe vai passar a mão na sua cabeça. E volta a dizer, trazendo com isso conflito dentro dos lares. E na maioria das vezes, quando existe um conflito, existe a separação do casal. E com isso, a família se desfaz. Aí depois, é tarde demais. Uma passagem que me chamou muita atenção está no livro de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. É a respeito de uma única fala que Jesus fala para a sua própria mãe biológica. Olha o que Jesus Cristo ele fala para a sua mãe Maria. Do verso 1 ao verso 4 do segundo capítulo do livro de João. Diz assim: o tema é as bodas em Canaã, a água feita vinho. E diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Veja bem, olha o que Jesus fala para a sua mãe. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo, ele não era um homem corporativista. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus, ele era justo. Jesus é justo. Jesus vai continuar sendo justo. Ele diz algo muito interessante. Ele diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Eu amo meus filhos, só não concordo com os seus erros. E eu vou morrer assim.
Eu nunca vou passar a mão na cabeça de filho. Nunca haverei de passar a mão na cabeça de neto. Nunca vou passar a mão na cabeça de ninguém. Errou, está errado e pronto, ponto final. Porque se eu aceitar o erro, se eu passar a mão na cabeça de qualquer pessoa que estiver errando, eu sou conivente. E com isso eu serei reprovado por Deus. E você, pai? E você, mãe? De que jeito que você tem tratado seus filhos? E você, filho? De que jeito você tem tratado os seus pais? Você, pai, tem passado a mão na cabeça do seu filho, ou seja, aceitando o seu erro? Você, mãe, você tem passado a mão na cabeça do seu filho, ou seja, aceitando o seu erro? Você, filho, tem buscado uma brecha, sabendo que o seu pai ou que a sua mãe passa a mão na sua cabeça, e com isso você traz conflito dentro da sua casa, e através do conflito colocando uma separação, uma dissensão entre o seu pai e a sua mãe, e com isso fragilizando a família. E com a família fragilizada, ela se dissipa, ela se dissolve. Com isso, o pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. É isso, filho, que você quer para a sua família? Que os amados irmãos possam ficar com esta palavra. Que os líderes das igrejas do século 21 falem mais sobre família. Fale mais sobre a educação, a doutrina e a admoestação do Senhor nos lares. Caso contrário, Deus vai cobrar de todos nós. De que forma que nós administramos os nossos lares, para que em seguida possamos administrar a igreja. Porque a igreja é a continuidade da nossa casa. Se não tem correção dentro da nossa casa, como poderemos corrigir a igreja? Se não existe amor e concordância dentro da nossa casa, como eu poderei, como pastor, trazer concordância no meio da minha igreja? Se eu não consigo administrar os meus filhos, como eu vou poder falar de filhos dentro da minha igreja? Meu Deus! Que nós possamos ficar com esta palavra, para que possamos colocar a família de pé no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Tenham todos um bom final de tarde. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus. Aleluia.